o Brasil, de alguma maneira, é um país que descobriu aos 30 e tantos anos de Constituição, não é? Nós estamos agora fazendo mais 36, 37 anos de Constituição, mas antes disso, nós estamos falando já mais de 5 anos desse processo, que eventualmente o nosso consenso em torno da democracia, das regras do jogo, não era tão forte assim, pelo menos não era tão consistente assim como a gente imaginava, né? O que eu disse naquele discurso lá, entre outras coisas, foi exatamente isso. Eu sou de uma geração que cresci com muito orgulho daquele processo de transição nos anos 80, transição para a democracia, consolidação da própria Constituição. E eu acho que muita gente imaginava, de alguma maneira continua imaginando, enfim, de que nós, num país tão dividido, com uma história política tão, assim, tão turbulenta, nós tivemos 2 longas ditaduras no século XX, etc., que finalmente a gente tinha construído uma democracia liberal. Né? O que é uma democracia liberal? Não é só uma democracia que tem, né, rotatividade de poder, partidos, etc. Não, ela é uma democracia fundada em regras, né, em direitos constitucionais que são respeitados, em torno dos quais existe um forte consenso, enfim. Quer dizer, então, é mais do que uma simples democracia. É, né? Uma democracia lastreada em direitos, em garantias, na regra do jogo, na Constituição, etc., na estabilidade jurídica, na segurança jurídica, assim por diante. Isto, na minha visão, nós descobrimos que eventualmente a gente não é. Né? Eu até fui reler um clássico que sempre foi importante na minha formação, que é A Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque. Em algum momento ele diz, né, ele escreve aquilo nos anos 30, que é um livro que tem um tom um pouco melancólico, num certo momento, e ele diz lá, olha, esse é um país o Brasil é um país onde a impessoalidade clássica do liberalismo nunca pegou direito, nunca... Né? Nós somos um país que sempre, de alguma maneira, nossa cultura, nossa formação histórica favoreceu a afetividade sobre a frieza da regra. Né? As relações afetivas, a pessoalidade sobre a abstração da regra que é clássica na tradição liberal. Né? Então, isso a gente vê, você vai em países anglo-saxônicos, por exemplo, o respeito ao rigor da regra. Nós tivemos agora, eu gosto sempre de dar alguns exemplos assim, para as pessoas entenderem, tivemos no início da disputa eleitoral americana, Trump, Biden ainda na época, teve um momento que alguns estados americanos alegaram a 14ª emenda, né, a insurreição, né, e o veto à inscrição do Trump nas cédulas eleitorais. Então, o Trump ficaria fora de alguns estados, vários estados americanos. Foi para a Suprema Corte e a Suprema Corte, por unanimidade, derrubou essa interpretação. Por uma frase que tem lá, dizendo que essa definição cabe ao Congresso americano, não à Suprema Corte, não aos estados. Né? Eu até, assim, num exercício de pura contrafactualidade, pensei, acho que no Brasil o resultado vai ser diferente. Mas lá, e a Suprema Corte, lá, você tem 9 justices, né, 9 juízes, e foi unanimidade. Mesmo os juízes indicados pelos democratas votaram nessa interpretação originalista, rigorosa da Constituição. Né? Ou seja, o que vale é o que está na regra do jogo, não vale a interpretação, o que eu acho, o que eu penso sobre a justiça, o que não é a minha avaliação sobre o contexto político, sobre as consequências de uma certa decisão, enfim, porque eu passei a teorizar um pouco sobre isso, quer dizer, ou você está no Estado de Direito, todos nós estamos subordinados à regra do jogo, ou nós estamos subordinados à interpretação de alguém sobre as regras do jogo. Não é? E se eu estou subordinado, se os meus direitos dependem do que alguém acha sobre os meus direitos, temos algum problema. Eu não quero viver num país onde as minhas garantias, as minhas prerrogativas, os meus direitos, eles variem de acordo com a interpretação de quem detém o poder, né, sobre aquilo que pode, que não pode, o que deve, que não deve, sobre aquilo que está escrito. O direito é feito de palavras, eu tenho dito, né? Tenho dito, já escrevi sobre isso na Veja lá. Se eu mudo o sentido das palavras, eu mudo o sentido dos direitos. É óbvio que eu não estou aqui pregando assim, um dogmatismo absoluto. Eu estou dizendo, em alguns momentos existe espaço para interpretações, mas esse espaço de interpretação, ele é a exceção, não pode ser a regra da democracia liberal. Se ele virar a regra, nós temos um problema. Não é? Então, isso... Quer dizer, eu fui entendendo um pouco isso sobre o Brasil, não é? E acho que nós criamos, na polarização política brasileira, que não é só brasileira, as grandes democracias hoje são polarizadas, nós criamos uma interpretação nos acontecimentos brasileiros, por exemplo. Então tem um lado que acha que nós estivemos perto do fim da democracia, que enfatiza o tema do golpe. Eu não entro no mérito aqui, estou dizendo, não é? E do outro lado houve gente que salvou a democracia e tudo que foi feito foi necessário para
esse processo, a democracia militante. Nós recuperamos velhas teses dos anos 30 sobre isso. Então era preciso flexibilizar normas, porque nós estávamos diante de um grande risco, etc, etc. Né? De outro lado, você tem aqueles que dizem, não, isso tudo foi uma grande conspiração, né, para derrubar o ex-presidente Bolsonaro e bom, então temos um golpe institucional que foi dado, então interpreta o sistema. Você tem interpretações assim nos campos da polarização, não é? E que, vamos dizer assim, dos quais eu tendo vamos dizer assim, a divergir, tá certo? Então eu passei a achar assim, até estou escrevendo um texto sobre esse tema, né, que a defesa de uma democracia liberal no Brasil é um caminho estreito, né? Você está um pouco fora dessas grandes margens, né? Por que isso, né? Porque quem garante que a democracia não poderia no Brasil nos últimos anos ser defendida dentro das próprias regras da democracia? Essa é uma questão que eu coloco, né? Então nós, na verdade, vivemos sob uma espécie de grande falácia do ônus da prova, né? Por que as regras do Estado de Direito não teriam sido suficientemente fortes, corretas, apropriadas para a defesa da própria democracia, né? Por quê, né? Em que momento isso foi diferente, né? O fato de que a gente tenha se desviado das garantias institucionais, dos direitos individuais, da liberdade de expressão, tal como reza a Constituição brasileira, na minha opinião, apontou e identificou uma falha da nossa democracia, não uma fortaleza da nossa democracia, né? Se essas pessoas que atentaram contra a democracia, eventualmente, ou cometeram atos ilegais, são julgados por um processo que não é perfeitamente correto, adequado, né, dentro da lógica das garantias individuais, do devido processo, do juízo natural, etc. Uma série de procedimentos. Por exemplo, quem não tem foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, deveria ser julgado pelo Supremo? Uma pergunta. As penas não deveriam ser individualizadas no Brasil? Essa culpabilidade coletiva, né? A atribuição de crimes não deveria atender aquilo que é tipificado na lei, não a interpretações abertas, chamados delitos de opinião, por exemplo, né? Então, nós punimos duas coisas que não existem no ordenamento jurídico brasileiro amplamente nos últimos anos. Nós punimos delitos de opinião, né? E fizemos censura prévia. Eu posso dar exemplos aqui, assim, por exemplo, o professor Marcos Sintra, eu citei várias vezes ele, né, inclusive lá no meu pronunciamento. O professor Marcos Sintra é um professor muito poderado, e ele fez um tweet, em um certo momento, questionando o resultado de algumas urnas. É um direito em qualquer democracia do mundo o cidadão questionar os resultados. E ele ainda fez isso de maneira educada, nem precisava fazer isso de maneira educada, ele poderia fazer do jeito que ele quisesse fazer. Isso é um direito fundamental. Expressar uma dúvida, expressar uma inquietação, fazer um questionamento às instituições, né? Ou discordar, divergir, ou apresentar uma outra interpretação. Ponto. Isto é simplesmente um direito, não é? Bom, ele foi banido, ele foi inquirido pela polícia, ele teve que fazer um ato de contrição, enfim. Da onde isso? Isto é abuso de poder. Teve um outro youtuber chamado Monark, que é conhecido nas redes sociais, que ele, em um certo momento, ele disse algo do qual eu discordo, enfim, é a opinião dele, que ele acha que deveria ter uma liberdade de expressão ampla no país, qualquer partido, inclusive um partido nazista, deveria ter, né, liberdade de expressão no país. É o que diz a primeira emenda americana. A primeira emenda americana, feita pelo James Madison, chancelada pelo Oliver Holmes, pelo Luiz Brandeis, né, depois por gerações e gerações de justices da Suprema Corte Americana, garante exatamente esse direito. Não entro no mérito aqui. Não é a minha posição particular, tá certo? Mas isso é uma posição perfeitamente legítima. É perfeitamente legítimo, não é? Que alguém considere que deva ser mudada a lei brasileira, que ela deva ter as mesmas garantias da primeira emenda americana. Nós temos uma enorme dificuldade no país de aceitar que as pessoas pensem de maneira diferente. Normativamente, seja, por exemplo, né, que elas pensem que elas possam fazer a crítica de uma legislação, a crítica de um postulado constitucional, a crítica, você defender regimes de governo, por exemplo, é perfeitamente legítimo que alguém defenda que o Brasil deveria ser comandado como o chavismo na Venezuela, ou como o comunismo em Cuba. Muita gente defende, inclusive. Ou como, sei lá, o absolutismo monárquico. Alguém pode dizer que acha que defender um modelo
que não seja um modelo democrático, constitucional, defender teoricamente, advogar, isso é um direito universal, é um direito à opinião. Né? Por mais absurda que eu possa considerar que essa opinião seja, etc, etc, etc. A liberdade de expressão não é para as ideias que eu acho bacanas, não é para as ideias legais, até porque o que é legal, o que é bacana, não há consenso na sociedade. Né? Desde que se inventou a liberdade de expressão no mundo, e faz tempo, já isso vem lá do século XVI, a liberdade de expressão é para as ideias das quais eu discordo, as ideias das quais eu considero desprezíveis, etc, etc. As ideias desprezíveis é que mandavam as pessoas para a fogueira. Eu passei a estudar a história desses processos todos. Não vou contar aqui porque não é uma aula de história, mas isso tem uma longa trajetória. Só para dizer assim, no início da modernidade, a grande divergência, o grande absurdo, as ideias desprezíveis eram da religião. A grande divergência humana era as pessoas iam para a fogueira fundamentalmente por problema de religião. Um dos primeiros mártires da Inquisição protestante, do Calvino, que era o Michel Servetus, ele foi morto numa fogueira, queimado em lenha verde numa fogueira, para demorar bastante, para doer bastante, porque ele discordou do batismo e da trindade. Só discordou. São um delito de opinião religiosa. Hoje a religião foi domesticada, de certa maneira, o conflito religioso no Ocidente. Nós não... Agora, a política tomou o lugar. Então as pessoas odeiam por política, são fanáticas por política, não aceitam a divergência política, têm dificuldade com isso, etc. Então é uma patologia, digamos assim, das nossas democracias. Né? Então, assim, a minha impressão é que, digamos assim, o Brasil vai ter que pensar muito sobre isso. Né? O Brasil é um país que... o que me choca um pouco que, digamos, que o país tenha vivido todo esse processo e continue vivendo uma lógica de exceção. Né? Não é um estado de exceção, não acho que nós estamos numa ditadura, não, mas elementos liberais, né? Onde direitos e garantias elementares das pessoas. Por exemplo, você tem um grupo de pessoas que está batendo papo furado no WhatsApp. Papo furado no WhatsApp é um grupo privado. 7 empresários foram banidos, processados, né? Tiveram um enorme problema pessoal, etc. Porque o Estado brasileiro interviu numa conta privada de WhatsApp por um papo furado, porque alguém disse que preferia uma ditadura, não sei o quê. Né? Preferir uma ditadura é um direito. Eu prefiro. Né? Eu prefiro isso, prefiro aquilo, é um direito. Né? Agora, o que mais impressiona ali é que 7 pessoas, um inclusive fez um joinha, né? E também foi banido. E os outros não fizeram nada. Então nós viramos uma democracia onde pessoas são banidas, processadas, sei lá o quê, por não dizerem nada. Por não dizerem nada, simplesmente ficar em silêncio. Né? E nós assistimos isso, como dizia o José Murilo de Carvalho, bestializados. Assim. Nós assistimos tudo isso. Né? E eu diria assim, uma parte do país com medo, muito medo, né? Porque isso é chilling effect, né? Você quer medo. Uma parte do país gostando, porque é o outro lado, né? Então sempre quando é o outro lado eu gosto. Isso é a maledicência humana, né? Os azares da polarização e tal. E outra parte, assim, um pouco bestializada, constrangida. Isso não podia estar acontecendo no Brasil. Isso não podia estar acontecendo no Brasil. Mas está. Imunidade parlamentar, outro caso, né? Tivemos agora, por exemplo, porque a imunidade parlamentar não é uma defesa, uma prerrogativa do parlamentar. A imunidade parlamentar é uma prerrogativa dos eleitores. Os eleitores que aquele parlamentar representa. Né? O Constituinte foi sábio e claro. Ele disse, a imunidade parlamentar é sobre quaisquer palavras, opiniões e votos. Está escrito na Constituição. O que está escrito na Constituição não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, tá? Por acaso está escrito lá, não, mas eu vou interpretar que não é assim, não é quaisquer palavras, é as que eu acho. Essas aqui não pode, né? Se o deputado acha que deve denunciar um agente de Estado, eu posso discordar e não entra no mérito. Não só um direito dele, é um dever dele denunciar. Ele não pode ter medo de denunciar. Ele pode errar e acertar e ele será julgado nas eleições, para os eleitores, no processo da democracia. Essa é a regra do jogo. Agora, se vai ter uma outra instância que vai dizer, não, isso aqui o senhor pode denunciar, isso aqui o senhor não pode. Isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. Então, então acabou. A imunidade parlamentar acabou. Simplesmente terminou. Por quê? Porque os demais 513 deputados e 81 senadores vão ter medo, né? Vão pensar no que eles podem dizer. Então eles vão para a tribuna dizendo, será que eu posso denunciar isso? Será que não é perigoso denunciar isso? Eu vou ficar quieto, vou manter meu salário aqui. Bom, aí nós não temos mais parlamento. Fernando, você falou sobre essa patologia que
a gente vê no Brasil como sociedade, enfim. E qual a cura dessa patologia? Pensando no doutor Fernando, como é que seria a solução? Porque, assim, sempre que o pessoal vem aqui para o Market Makers, muitas vezes a gente fala sobre, como o próprio dossiê Brasil mostra, né? Das patologias econômicas, e a gente consegue meio que entender qual é o remédio de cada causa, né? A inflação está subindo, vamos ter que subir os juros, aqui vai ter que fazer aquilo. Nesse lado muito mais comportamental / social, existe uma cura, um tratamento? Olha, de novo, né? O Brasil precisa discutir, pensar, etc. Isso que eu chamo de tradição liberal democrática, né? O Brasil precisa consolidar uma tradição liberal democrática. Para isso, eu tenho falado, escrito sobre. Eu sou um professor, né? Então o mais que eu posso fazer é falar, debater. Estou aqui com vocês, escrevo na minha coluna sobre essas coisas de maneira correta, de maneira educada. Eu por exemplo, quando faço debate, jamais pessoalizo, jamais... Olha, eu não tenho memória de nenhuma vez na minha vida que eu vou agredir alguém, ou que eu... Quer dizer, o debate público pode ser feito a partir de ideias. Às vezes a crítica é dura, mas baseada em ideias, né, e não pessoas. Eu sempre guardo isso. E agora, tem que ser falado. Essas coisas precisam ser faladas, né? Então, o que nós precisamos no Brasil? Primeiro, a garantia, ou seja, levar a sério a estrutura de direitos que a própria Constituição brasileira estabeleceu lá nos anos 80, né, e da qual sempre nós nos orgulhamos. Isso é uma coisa simples, não é? Então, quer dizer, o Brasil, eu participo de discussões sobre liberdade de expressão há muito tempo. Esse prêmio que eu ganhei, inclusive, esse ano, foi o segundo prêmio que eu ganhei. Eu ganhei alguns 5 anos atrás, outro prêmio, na área de liberdade de expressão. Não estou me elogiando aqui, eu só estou dizendo assim, eu já trabalho nesse tema há muito tempo, né? Um mínimo 10 anos que eu ativamente trabalho nesse terreno da liberdade de expressão, não é? Até há 6 anos atrás, vamos arredondar um pouquinho, esse tema não era um problema. A gente fazia, inclusive, eventos, às vezes eram até aborrecidos os eventos, porque não havia muita divergência, né? Eu lembro que havia discussão no Supremo sobre não censurar biografias, porque eu tinha um problema com a biografia do Roberto Carlos. A lei de imprensa foi abolida, né? O ministro Aires Brito teve um papel importante. Isso não é um grande tema no Brasil. Havia um certo consenso, inclusive havia um consenso pró-liberdade de expressão, né? Quando a polarização política ela esquentou no Brasil, né, de fato, nós vimos uma democracia mais polarizada, entrou um novo fenômeno chamado nova direita, surgiram as guerras culturais, então essa conformação, conservadorismo de um lado, uma esquerda mais com esse perfil identitário do outro, etc. Bom, aí nós nos tornamos intolerantes, né? Aí começamos a flexibilizar, relativizar a liberdade de expressão. Primeiro, quando se criaram os inquéritos de fake news, o primeiro foi em 2019, a primeira revista censurada foi a Cruzoé, né, por uma matéria crítica a um ministro do Supremo. Ora, se a imprensa não puder fazer uma matéria crítica a um ministro, seja ele uma autoridade pública de uma maneira geral, para que serve a imprensa? A imprensa é para isso, né? A imprensa pode errar, pode acertar, mas ela vai expor. Grandes democracias funcionam dessa maneira. Imagina se nós vêssemos numa democracia onde uma autoridade que tem poder pode dizer o que pode ou não pode ser na imprensa. Bom, então, por favor, né? Essa democracia que a gente quer, essa república que a gente quer, isso que aconteceu no Brasil, é muito grave isso, né? Bom, isso foi retirado, em certo momento isso passou aos blogueiros, aos ativistas, bom, um campo político, sabido de todos aqui. E isso nós estamos vendo até hoje esse processo. Nós estamos vendo jornalistas. Imagina se nós somos uma democracia onde você tem jornalistas, dos quais eu discordo, e não é a questão de concordar ou não é a que menos importa aqui, que tem o passaporte retido, que estão com as contas bancárias bloqueadas, né? Que estão banidos das redes sociais, né? Qual é o mensagem que isso passa para todo o jornalismo brasileiro? Cuidado, hein? Cuidado com o que você diz. Agora, se eu tenho uma grande democracia onde os jornalistas, blogueiros, comunicadores, parlamentares também dizem assim, cuidado com o que você diz, nós temos um problema, né? Temos um problema. Então, assim, não tem milagre nem atalho para esse processo. Essa cura, digamos assim, da República, ela demanda respeito à norma, à regra do jogo, prudência, não é? Significa tecnicidade de quem detém o poder. Quem detém o poder, especialmente no campo do judiciário, não é? Precisa entender, precisa incorporar a ideia, não é? De que a guarda da Constituição é a
a sua missão institucional, é a guarda da Constituição. Não é a guarda de certas ideias abstratas, passíveis de interpretação, etc. Né? Por exemplo, no caso da liberdade de expressão, por exemplo, né? Toda a história da liberdade de expressão ensina o seguinte: se eu fundamentar os direitos, ao que a pessoa tem direito de dizer ou não, etc., a tipos abertos, a conceitos genéricos, eu tenho um problema. Sujeitos à interpretação, à variabilidade, às opiniões, ao acho. Né? Então, se eu disser, por exemplo, vamos punir o discurso de ódio, vamos dizer assim, liberdade de expressão não é agressão. O que é agressão? O que é discurso de ódio? Se eu dizer, vamos punir a desinformação. O que é desinformação? Vamos punir a informação fortemente descontextualizada. O que é fortemente descontextualizado? Vocês trabalham com comunicação, o que é isso? Vamos punir a ameaça à democracia. O que exatamente nós estamos falando? Vamos punir, por exemplo, se considerou que qualquer crítica ao sistema eleitoral agora é uma ameaça à democracia. Então não se pode mais criticar o sistema eleitoral. Né? No mundo inteiro se debate sobre o sistema eleitoral. Eu participei, inclusive, cobrindo o trabalho no Grupo Bandeirantes, tá? As eleições na Argentina. Uma eleição ultra polarizada, com um debate duríssimo, Milei, os peronistas, Massa, né? Nenhuma interferência da Justiça Eleitoral da Argentina nas eleições. Nenhuma conversa sobre fake news, nada. Teve um momento que a discussão ficou mais acirrada. A Justiça Eleitoral chamou os coordenadores de campanha e disse, vamos baixar a bola um pouco. Fez mais um apelo a ele, né? E ficou tranquilo. Nós tivemos eleição esse ano no Brasil, eleição municipal, com ampla liberdade. O que aconteceu? Né? Quer dizer, então, assim, tivemos a censura ao Twitter, mas fora esse ponto, né? Nós tivemos uma liberdade. Não houve histeria em torno de fake news, não teve fake news na campanha, assumiram as fake news. O que aconteceu? Exatamente, né? Então, este é um aprendizado, acho que é uma reflexão que nós precisamos fazer no Brasil. A primeira pergunta é, nós queremos viver sob uma democracia liberal, republicana, pautada pela regra do jogo, etc., ou não? Tem muita gente que acha que não quer no Brasil. Tem muita gente que quer o que eu chamo de democracia de tutela. Quer uma ideia do bom ditador. Quer dizer, o bom ditador é muito sedutor, a ideia de que vai ter alguém lá que vai cuidar. Então eu vou confiar nesse cara, porque ele vai cuidar, ele vai dizer o que pode, o que não tira esse aqui da rede. No fundo, por que é a discussão com o X, o Twitter, né? Assim, o que é banimento de ofício? Não existe no ordenamento legal brasileiro banimento de ofício, porque é a censura prévia. Você não pode banir pessoas. A autoridade faz um ofício, manda para a rede social e diz assim, tira o fulano. Não, mas por que tira o fulano? Não, tira o fulano, é uma ameaça à democracia. Por que não é uma ameaça à democracia? Porque eu acho que é uma ameaça à democracia. Né? Porque ele disse tal coisa, mas cadê o processo? Você pode tirar a postagem. Isso está em discussão agora, inclusive, no Supremo, né? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é uma lei no Brasil, aprovada em 2014, que diz que você pode, com o devido processo, por autorização judicial, determinação judicial, você tira postagens, conteúdos clara e precisamente identificados. Você não pode tirar as pessoas, né? Porque se tirar as pessoas é censura prévia, né? Então, assim, se você juntar aqui 100 juristas de todos os campos, ideias, etc., todos concordarão com uma coisa. Censura prévia é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Bom, se ela é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por que ela é praticada amplamente? Você bane alguém na internet, você tem hoje um senador, o Marcos Duval, discorda, não concorda, não importa, cada um tem a sua visão, está banido, né? Então ali você tem imunidade parlamentar, ali você tem o artigo 19 do Marco Civil da Internet, e você tem a censura prévia, né? Então, assim, nós estamos diante de um impasse no Brasil, né? Como é que resolve isso, na minha visão, quer dizer, um impasse civilizatório no Brasil, um impasse sobre que nós desejamos como destino em termos de democracia, certo? Isso nada tem a ver com pessoas que atentem contra a regra do jogo. Por exemplo, as pessoas, eu sou inteiramente a favor de que as pessoas sejam devidamente punidas, sob o devido processo, pelos crimes devidamente tipificados. Não há nenhuma... Porque às vezes tem uma certa oposição. Então a favor... Então você está se apoiando essas pessoas que invadiram Congresso, não, as pessoas que invadiram o Congresso, elas devem ser punidas na forma da lei pelos crimes que elas cometeram. Né? Devidamente tipificados, no fórum adequado, com direito ao contraditório, com as penas individualizadas, conforme reza a estrutura do direito brasileiro.
Ninguém deve ser anistiado no sentido de vamos perdoar, não tem. Vai ser... Agora, isso nada tem a ver. Bom, então, dado o fato que as pessoas cometeram esses delitos, né? Bom, então eu vou justificar toda a sorte de infrações a direitos e passam a ser justificadas. Percebam o absurdo que nós vivemos?